Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, parabenizar o Pedro Caixinha pela essa goleada histórica na história do clube. É uma das maiores goleadas que o clube impôs em Bragança Paulista. Claro que tem a parte, na época que o clube jogava no amadorismo, mas como que você vê essa goleada imposta nessa última rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana? E a pergunta vai até para os dois. E como que isso significa também para fortalecer o grupo nessa competição? Bem, nós estamos muito orgulhosos, estamos orgulhosos essencialmente daquilo que tem sido o trabalho dos jogadores. Penso que hoje era um momento importante, sabíamos que tínhamos de ganhar sim ou sim, sabíamos que a relação e a diferença que tínhamos era de 3 golos. Se nós, por exemplo, pelo aquilo que seriam os critérios de desempate, se nós ganhássemos por 1 golo, o Estudiantes teria a ganhar por 5, e então foi aquilo que definimos em termos de poder ganhar o jogo, fazer o nosso trabalho e depois divertir-nos e desfrutarmos em termos daquilo que seria a possibilidade de alargar o score. Os jogadores estão a entender muito bem aquilo que nós queremos, entendem a exigência, entendem a ambição, entendem que têm condições e potencial para poder continuar a lutar jogo a jogo por todas as circunstâncias e por todas as competições onde estamos envolvidos, e nesse sentido acho que estamos de parabéns, tendo em conta também aquilo que seria o calendário mais pesado no mês de julho, e que agora com esta qualificação permite-nos ter um mês de julho só com semanas abertas para não só recuperar alguns jogadores que possam vir também de lesão, outros que têm com alguma sobrecarga, fazer uma gestão de todo o elenco, quer em termos mais físicos, quer em termos também de reforçarmos e temos tempo de trabalhar tudo aquilo que temos como comportamentos. Mas eu acho que temos que estar muito satisfeitos com aquilo que tem sido o trabalho que a equipa tem tido, com o profissionalismo, com a dedicação, com a camaradagem, com o ambiente que eles próprios criaram dentro do grupo, juntar ao ambiente já fantástico que este clube tem no dia-a-dia. Eu penso que isso ajuda a que quando saem em campo possam ter essa abertura, essa disponibilidade e essa vontade de querer fazer as coisas, e eles estão de facto a fazê-las muito bem. Uma ressalva de que o futebol é o momento, este já passou, este é passado, o próximo foco já está no próximo domingo. E apesar de tudo isto, de estarmos a viver um momento muito, muito, muito interessante, que obviamente o momento também é importante, nós ainda não ganhámos fora no Brasileirão. O próximo jogo é fora, domingo às 11, na arena lá do Corinthians, então, obviamente, amanhã descansar e a partir de sexta apontar baterias para esse jogo. Olha, eu acho que o Mister falou quase tudo. A gente vem num bom momento. Começo do trabalho as coisas não estavam encaixando muito, mas não só eu, como todo mundo, nunca desacreditou no trabalho da comissão, que a identidade do clube, a intensidade é pressionar. Graças a Deus e ao trabalho de todo mundo, a gente vem colhendo frutos do que a gente plantou lá no passado. O que a gente está tocando muito na tecla é ter humildade, ter o pé no chão, porque a gente não conquistou nada. Então, é difícil fazer tudo que a gente está fazendo, mas o mais difícil é se manter no topo. Então, é ter o pé no chão e dar continuidade em tudo que a gente vem fazendo. Pedro, boa noite. Lucas também, Eberson, Rádio 102 FM. Primeiro para o Pedro. Nós recebemos a informação hoje que o Bragantino tenta, junto à Conmebol, viabilizar a possibilidade de jogar a segunda fase aqui em Bragança Paulista em função de regulamento, de que não atinge o número mínimo exigido dentro do estádio. O que você pensa sobre isso, sobre a possibilidade também de, quem sabe, jogar fora de Bragança Paulista? E para o Lucas, do término do Campeonato Paulista para esse momento, o time é totalmente outro. A que se deve esse momento do Bragantino? Qual a importância de vocês, jogadores mais experientes no elenco? Você, Sacha, o próprio Léo Ortiz, que a gente tem recebido informações que tem ajudado muito mesmo fora de campo. Olha, eu acho que é o conjunto de tudo. Como o Thiago Escuro sempre fala pra gente, quem que faz as coisas acontecerem em qualquer instituição são as pessoas. Então, eu procuro ajudar ao máximo, dentro, fora de campo. O Léo, que não tá jogando, mas está sempre orientando os mais novos. Ele serve de exemplo, né? Que é um cara que é um espelho pra gente. É
Eu acho que é parabenizar todo mundo. A comissão, os jogadores, o pessoal do centro de treinamento. É difícil pra caramba. A gente está muito feliz, mas eu volto a tocar na tecla. É manter o pé no chão, ter humildade e continuar trabalhando. Este grupo atual está junto ou começou a trabalhar desde que começou esta competição. Aliás, desde que jogámos no Paraguai, foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de ter o grupo. Nem estava todo, uns depois voltaram, entretanto também já saíram. Temos tido essa questão das lesões, mas eles têm sabido também reinventar muito em termos daquilo que é essa capacidade de encarar os jogos, de trabalhar forte durante a semana e também de todos entenderem que são necessários e que todos têm que estar preparados para ser titulares. Está-me a dar uma novidade em relação à questão de não jogarmos aqui em Bragança, ou a possibilidade de não jogarmos aqui em Bragança. Eu não sabia sobre isso, mas com certeza as pessoas responsáveis por essa parte, pela parte mais logística, já estarão a fazer o seu trabalho para que podamos jogar aqui. Seria obviamente muito, muito melhor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucas. Lucas Sam, da Rádio Futebol Total. Pedro, gostaria de saber de você um comentário sobre o desempenho do Guilherme. A gente viu ele vem entrando justamente no lugar do Capixaba, por causa de desgaste, às vezes suspensão, e hoje ele distribuiu 2 assistências. Gostaria que eu fizesse um breve comentário desse jovem jogador vindo das categorias de base do Red Bull Bragantino. E, Lucas, gostaria que você comentasse, acabou comentando sobre o Thiago Escuro, e a gente sabe que ele está de saída, e gostaria de saber dos jogadores internamente, o que o Thiago Escuro representou para vocês, principalmente você que está há bastante tempo no clube. Particularmente, eu rasgo elogios do Thiago Escuro. Ali no vestiário eu acabei agradecendo tudo que ele fez por mim e pelo Red Bull também. Até desabafei para ele, falei que primeira vez que eu nunca tinha falado com um presidente e todas as pessoas que eu fui tirar informação, todo mundo falou bem dele. Então é um cara que agregou muito, é um cara que dá muito valor no caráter das pessoas, então acho que ele está nesse nível, ter recebido uma proposta tão grande é fruto do trabalho que ele sempre fez, então é servir também de inspiração e de exemplo para a gente colher frutos bons lá no futuro. Eu não gosto de fazer normalmente apreciações individuais. Entendo que o Gui merece esse destaque. Lembrar que ele também já tinha sido titular, penso que quanto ao Atlético Paranense, tinha também já feito um bom jogo. E hoje mostrou com essa chegada e essas 2 assistências que tem aquilo que é a sua melhor característica. Por isso é que alterámos também um pouco a posição do Vitinho, que era aquele que nos vinha dando a largura pela esquerda, e passou a andar um bocadinho mais por dentro para que o Gui tivesse esse espaço de progressão, esse espaço de chegada e que estivesse livre. Há aspectos que temos que continuar a trabalhar nele, que quando se lhe fecha o campo não se lhe pode fechar a visão daquilo que é o jogo, nem quando vem para dentro também não pode ir contra a parede. Mas naquilo que é a verticalidade, que é a sua principal característica, teve muito bem e já sabíamos que podíamos contar em particular nesse tipo de ações com ele e resultaram bem com essas 2 assistências. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucas. Primeiro para o Pedro, vocês ficaram um tempo sem jogar, né, por causa da data FIFA, e parece que o time voltou melhor. Contra o Fluminense até jogou bem, mas faltava aquela coisinha a mais que vocês acabavam tomando um gol, o jogo ficava numa circunstância diferente, vocês acabavam perdendo mesmo começando bem. Agora parece que a situação é outra, vocês estão conseguindo sempre sair na frente, conseguindo construir os resultados, agora já são 3 vitórias. Essa parada foi importante também para concentrar melhor a equipe de vocês, porque são 3 jogos agora com características diferentes, adversários bem diferentes, mas em que vocês conseguiram se manter concentrados durante praticamente todo o jogo, né? Hoje era um jogo em que vocês precisavam ganhar e fazer bastante gol, e vocês continuaram apertando, fazendo gol até o final. E pro Lucas, a equipe estava cometendo alguns erros que atrapalhavam alguns jogos, e agora não está cometendo mais. Vocês, dentro de campo, estão se ajudando mais, estão se concentrando mais para que esses erros não aconteçam? Como é que tem sido o trabalho de vocês para isso? Olha, eu acho que erro sempre vai acontecer. Somos seres humanos, então
estamos sujeitos a isso, que a gente tem que pegar de aprendizado para não cometê-los novamente. Então, acho que a gente está tendo mais clareza em relação ao ataque, respondendo até a pergunta que você vai fazer, que você fez para o Mister. A gente está tendo mais clareza, tendo mais paciência, porque não adianta chegar ali na frente afobado e tomar a decisão errada. Então, isso aí a gente melhorou bastante. O Mister já tocou nessa tecla e a gente está melhorando. Eu acho que a fase boa acaba dando mais tranquilidade para todo mundo também, então isso está ajudando bastante. E eu acho que é isso. Eu acho que pausa é treino. Pausa é treino, e aquilo que foi a pausa profilática que nós tivemos, que foram 6 dias, se não estou em erro, deu para que todos pudessem descansar a cabeça, logo a seguir, ainda por cima, uma semana muito exigente. De dizer que hoje é o 13º com uma derrota pelo meio, que foi a do Fluminense. Sem dúvida, essa fica mais na retina, porque acabámos por perder o jogo. Mas essa pausa fez-nos muito bem em termos daquilo que eu considero ser o tipo de fadiga mais difícil de lidar no futebol, que é a fadiga emocional provocada pelo desgaste da fadiga tática, de ter que estar sempre muito concentrado no jogo, e o nosso jogo tem que passar essencialmente por isso. Então acho que essa pausa profilática, que também é treino, acho que foi muito importante. O segundo foi reorganizarmos algumas coisas, em particular na nossa construção. Eu acredito muito que uma equipa, quando consegue ter uma construção limpa, tem um jogo mais claro depois na criação e na finalização. E é isso que estamos a ter. E tem também depois um jogo mais claro naquilo que é o caminhar juntos, estamos sempre próximos, estamos mais compactos, podemos atacar a bola, podemos ser mais agressivos no pós-perda, e é nisso que temos estado a insistir um pouco, como chamar a primeira linha adversária, como eliminá-la, já seja por dentro, já seja por fora, e acho que essa construção a 3, mais 3, muitas das vezes, na grande maioria das situações, tem ajudado a isso, eles têm entendido isso na perfeição, têm-nos dado essa pausa, e se quando iniciámos todo este projeto, nós tínhamos, claro, muito definido, e o clube já tem isso muito definido, que é: a equipa tem a bola, ataca o golo, não tem a bola, ataca a bola. Eu falei desde o início no atacar o jogo, e o atacar o jogo é o que eles agora estão a fazer, é saber o que é que o jogo precisa, em função dos tempos, dos ritmos, para que o possamos não dominar todo o tempo, que penso que não é possível, mas pelo menos controlar. E se controlarmos com bola, então ainda melhor. É isso que penso que a equipa tem crescido, tem sabido colocar em prática no campo, e graças a Deus os resultados têm acompanhado. Pedro, boa noite, parabéns pela vitória. Você Obrigado. sempre fala da questão da importância da mente vencedora e da importância de se completar um ciclo de vitórias, né? O Bragantino está 5 jogos sem perder, são 3 vitórias, 2 goleadas e 2 empates. Você acha que a equipe chegou no patamar que você esperava e entendeu essa importância também da mente vencedora? Sim, isso acho que tentamos criar no dia com dia. Todos os dias nós trabalhamos nesse sentido. Eles têm absorvido tudo isso. Eu acho que eles estão convencidos nessa direção. Só considero um ciclo de vitórias a partir de 3 vitórias. Penso que foi o máximo que conseguimos até agora também. Mas eu acho que as equipas são sistemas dinâmicos, e nós temos que estar sempre a encontrar, por exemplo, de que forma ajudamos a que a dinâmica desse sistema continue a evoluir. É isso que nós procuramos fazer dia a dia. É por isso que tentamos mudar algumas dinâmicas na equipa, sem perder aquilo que são os principais comportamentos. E por exemplo, agora, com a lesão do Henry e não ter o Vitinho, também que vai estar castigado para o próximo jogo, obriga-nos a pensar como manter este sistema que é vivo, que é dinâmico, sem perder aquilo que são os seus comportamentos e manter as mesmas interações, não é? É um desafio interessante. Então, aparecem estas coisas de percalço pelo meio, nos quais nós temos que tentar arranjar soluções para que eles se sintam confortáveis e que possamos, obviamente, disputar o jogo do princípio ao fim, sempre com a tal mentalidade vencedora para poder ganhá-lo. Boa noite, Pedro. Boa noite também para o Lucas Evangelista. Parabéns aos dois, né, pelo resultado de hoje e também a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Primeiro para o Pedro Caixinha, depois do jogo contra o Goiás, a vitória por 2-0, você falou na entrevista coletiva que não teria tanto tempo para trabalhar a equipe visando o jogo de hoje, trabalhar dentro do campo. Como foi essa preparação para o jogo de hoje? Foi mais na fala, foi mais por vídeo e principalmente como foi a preleição para a partida de hoje? Já para o Lucas Evangelista, o quanto e como o trabalho do técnico Pedro Caixinha pode estar potencializando o seu futebol, fazendo você retomar o seu bom futebol? Olha, eu acho que o trabalho do Mister tá me ajudando, não só me ajudando, mas ajudando toda a equipe. Acho que ele é um cara muito justo. Desde que ele chegou aqui, ele deixou bem claro isso. Então, a gente vê, é notório, tem atletas que... Um exemplo do Gustavinho, do Thalisson, que eram meninos que não estavam sendo até utilizados na base e acabaram que subiram e está tendo oportunidade. Então, acho que ele é um cara muito justo. Então, quem trabalha, ele dá oportunidade, ele dá sequência. Eu, particularmente, sou um cara que trabalho muito. Então, esse conjunto está dando muito certo. Os resultados estão aparecendo e, então, consequentemente, eu estou trabalhando mais leve também. Então, isso tá me ajudando muito. Mas volto na tecla. É continuar trabalhando, não temos nada ganho. É plantar, e lá na frente eu tenho certeza que a colheita vai ser boa. Só 3 jogadores que iniciaram hoje no 11 inicial é que baixaram ao campo ontem. Foram o Sacha, o Ramírez e o Jadson. E que também jogaram o jogo anterior. Obviamente dentro daquilo que são ter 72 horas para recuperar, aqui foram 72 horas e meia, são aquelas que fisiologicamente são indicadas para poder jogar o jogo seguinte, sabendo nós que a recuperação não está completa. Então o que nós fazemos é basicamente conhecer o ser no individual. O Lucas, por exemplo, é daqueles que mais lhe custa recuperar. É daqueles que temos de ter mais preocupações nessa mesma recuperação. O Mateus, por exemplo, acabou por não recuperar e tivemos que deixá-lo de fora. E então o que tentamos fazer é um fato à medida de cada um. Temos o dia de recuperação 1, que é o dia mais 1 a seguir ao jogo, o dia mais 2 de recuperação 2, mas em função daquilo que são as necessidades de cada um e a densidade competitiva que estamos a atravessar, assim é feito o tipo de recuperação. Umas vezes vão ao campo, outras vezes não vão ao campo. Às vezes ficam mais na fisioterapia, outras vezes ficam mais noutros fatores de recuperação. E aqui, nestes momentos, aquilo que nós temos que trabalhar são seguir com os comportamentos e ritmo de treino para que possam estar preparados quando tiverem uma oportunidade para entrar. Estou a falar dos menos utilizados. E esses treinaram com mais intensidade e fizeram um treino espetacular no dia menos 2. Ontem já tiveram que fazer um outro tipo de trabalho e onde treinámos algum tipo de situações comportamentais, mas também posicionais, pensando um pouco neste e no próximo jogo também. A palestra de jogo resumiu-se àquilo que era a realidade. A realidade de que mostrei o mesmo vídeo que mostrei no Paraguai. Era um vídeo de um canal televisivo brasileiro, onde falavam sobre aquilo que era a impressão deles sobre o posicionamento do grupo, como é que nós nos iríamos posicionar, onde obviamente não nos davam como favoritos. Reforcei isso no momento em que ainda não tínhamos conquistado nada, mas já tínhamos conquistado o direito de neste último jogo podermos, ainda que não totalmente, depender de nós. E o que disse foi que este jogo valeria por 5 em relação àquilo que tinha sido o trabalho e o esforço que eles tinham feito nos 5 jogos anteriores, que tinha mais este jogo e que tinha mais 2, então este jogo valia por 8. Mais 2 no sentido de não ter um play-off e ter uma semana, um mês de julho mais limpo e com mais tempo para recuperar e também para trabalhar. Basicamente foi isso. Algumas situações mais posicionais, ofensiva e defensiva, incidimos muito naquilo que é o tiro de meta, como nos devemos posicionar na saída do tiro de meta, tendo em conta aquilo que analisamos do adversário e como vamos pressionar o mesmo tiro de meta, e depois os posicionamentos gerais em termos ofensivos, para criar essas superioridades numéricas, os passos e os momentos de acelerar,
e os nossos comportamentos sempre de atacar a bola, do primeiro passo para a frente, de saber limpar o jogo, da equipa ter um equilíbrio ofensivo quando caminha junto, basicamente é sempre o mesmo. E usamos muito imagens de jogos anteriores, é assim que analisamos também quando não temos muito tempo com eles, os jogos anteriores, para que possamos reforçar aquilo que são os nossos comportamentos, porque quando os veem a acontecer uma e outra vez, aquilo vai mais ou menos entrando mais facilmente na cabeça. A imagem é muito visual e penso que ajuda também nesse sentido. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, boa noite. Ali o